A Ucrânia voltou a atacar depósitos de combustível e também algumas bases militares russas aqui na região próxima à Ucrânia e também aqui na região temporariamente ocupada aqui de Mariupol, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os americanos continuam perseguindo aquele petroleiro, o Bela 1, que virou marineira e que se declarou russo agora. E surge a suspeita mais embasada um pouco de que ele estava transportando armas para a Venezuela, não petróleo. Eu tinha avisado isso para vocês que isso era uma possibilidade, porque continua a perseguição a esse tanqueiro, apesar de que a Rússia está mandando um submarino para fazer escolta do tanqueiro. Isso vai dar uma confusão danada, mas parece que as relações do Trump com o Putin estão deteriorando rápido por conta disso. É uma coisa positiva para a Ucrânia, no final das contas, esse tipo de situação, né? Vamos falar sobre esses pontos aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, são 6 horas da manhã aqui em São Paulo, 1 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Como eu expliquei para vocês, eu estou viajando para resolver alguns assuntos particulares aqui em São Paulo e, portanto, o tempo meu está bem curto aqui, os vídeos vão ser bem resumidos o resto dessa semana, mas a partir de segunda-feira tudo volta ao normal aqui no canal, né? Pois bem, essas notícias foram sugeridas por Brasil, Repartição Pública, Lewandowski, o Vovô Bonachão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Rússia atacou com 96 drones e mísseis, dos quais 81 drones foram abatidos e um dos mísseis foram abatidos também. Aliás, o único míssil que foi lançado pela Rússia foi abatido também, o Iskander-M. É lógico, houve danos ainda em 14 locais que foram atingidos pelos drones. De qualquer forma, um ataque relativamente pequeno aí face aos últimos ataques que a gente tem visto da Rússia contra a Ucrânia, né? Agora, aqui mostra, inclusive, por que isso tem acontecido, né? Mostra aqui o trabalho de interceptação. Um soldado único do 20º Unidade de Defesa Antiaérea, um soldado chamado Miguel, conseguiu derrubar 24 drones Shahid numa única noite, usando interceptadores Sting, né? Então são interceptadores que foram fabricados pela Ucrânia para justamente interceptar o Shahid e destruir, né? Você vê aqui a gravação desses ataques dele. Esse feito dele foi confirmado pela unidade dos Wild Hornets, que são outros drones que também produzem esses interceptadores ali, né? Muito interessante isso. Os ucranianos fizeram um ataque aqui na base de Stary Oskol. Aqui, ó, ele está pegando fogo a base de combustível. É um depósito de combustíveis aqui em Stary Oskol, nessa região aqui, ó. Stary Oskol fica bem na divisa aqui de Kursk com Belgorod, bem aqui na divisa, mas fica em Belgorod, tá? Então aqui foi o ataque, essa é a base, né, original, é um depósito de combustível, né, dá para ver, e aqui está a imagem dela pegando fogo, e aqui mais tarde continua pegando fogo aqui. Isso já foi confirmado pelos russos, e enfim. Também teve um ataque ucraniano na região na Aircom Plus, um depósito de óleo em Strelsovsk, Rutora, na região norte de Usman, também foi atingido, e outra unidade atingida aqui, né? Fica aqui, ó, Usman, essa região aqui, em Lipetsk. Mais uma base atingida, mais uma infraestrutura russa de energia atingida pelos ucranianos, né? A gente tem informações também sobre o ataque que os ucranianos fizeram em Neia, lá em Kostroma, ontem, né? Aqui está a imagem mostrando que houve o dano. Ainda não dá para saber muita coisa, porque a imagem é de baixa resolução, mas dá para ver que coisas foram atingidas aqui em Kostroma, ou seja, o ataque ucraniano teve algum grau de sucesso ali, alguma coisa foi atingida por lá, né? Além disso, teve também vários ataques ucranianos em Feodósia, na região temporariamente ocupada de Feodósia, na Crimeia. Em Mariupol também teve ataques ucranianos, enfim, em várias regiões. Aqui tem um resumo feito pelo pessoal lá do Estado-Maior ucraniano. Entre o dia 2 e 7 de janeiro, os drones ucranianos atingiram um total de 21 alvos na Rússia e nos territórios temporariamente ocupados, né? E aí plantas de energia em Elets, enfim, tem aqui a descrição de todo Novokubishevsk, a Fipsk, Ryazan e Yaroslav foram as refinarias atingidas.
vários hubs de óleo em Tartastan, em Belgorod, plantas químicas, enfim, um monte de coisa atingida aí nos últimos dias pelos ucranianos, o que é um bom sinal, sinal de que não tem muita negociação de paz acontecendo não, né? Na linha de frente temos hoje ainda poucas diferenças em relação aos últimos dias. Aqui tem uma imagem dos ucranianos destruindo um grupo de russos que estavam fazendo uma operação de ataque aqui. Na linha de frente não tem absolutamente nenhuma mudança, você pode ver aqui no Deep State, assim, pequenas mudanças, pequenas coisas aqui, se você comparar o anterior com o atual, tá vendo aqui? Alguns pequenos pontos aqui que foram, que tiveram avanços aqui na região de Dobropilha, mas nada significativo, continua tudo parado. Na região que é realmente crítica aqui de Pokrovsk e Mirnograd, não teve mudança nenhuma, então essa é a situação na linha de frente, nenhuma mudança significativa, né? Bom, uma curiosidade, a Rússia agora está usando uma rede de camuflagem que parecem destroços, né? Então você olha isso daqui, parece uma pilha de destroços, né? E na verdade é uma rede de camuflagem, essas coisas todas são de isopor, para ser leve, né? E você usa isso para disfarçar algum equipamento, alguma arma e coisa e tal. Não deixa de ser uma ideia inteligente, né? Botar essa pilha de destroços pode ser uma coisa útil para enganar os drones. O cara do drone olha, acha que é destroço, vou atingir destroço para quê, né? Mas é bom saber, agora que os ucranianos sabem disso, há essa nova possibilidade, né? Aqui, ó, dá para ver isso aqui, ó, isso aqui é uma rede, tá escondendo alguma coisa aqui. Aqui a rede vista por baixo, né? Então, interessante essa estratégia e eu tenho certeza que os ucranianos vão copiar essa estratégia com certeza. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a campanha ucraniana de ataques contra alvos de infraestrutura russos, de energia e coisa e tal. É o que a gente tem acompanhado esses ataques ucranianos, né? Agora, uma coisa que chamou bastante atenção é isso daqui, ó. Os americanos estão preparando para a interceptação do Marinera, né, que é o antigo Bela 1. Vocês lembram desse caso? É um petroleiro que estava indo do Irã para a Venezuela e é um petroleiro sancionado e os americanos interceptaram ele lá e ele se recusou a ser abordado e aí empreendeu fuga. E no meio da fuga ele mudou de nome de Bela 1 para Marinera, disse que passou a ser russo, né, um petroleiro russo agora, e os americanos continuam acompanhando o petroleiro e isso daqui tem um potencial bastante grande de dar problema, tá? Por quê? Porque isso pode gerar um conflito direto americano e russo aqui, né? Moscou demandou que Washington pare a tentativa de pegar, mas vamos ver, essa missão de pegar o Marinera deve acontecer essa semana. Lembra, qual que é o problema aqui, né? É muito mais do que meramente o petróleo. O navio está tentando fugir com tanta força que há uma suspeita de que ele está levando alguma coisa além de petróleo. Será que ele estava levando armas para a Venezuela? Drone Shahid? O que será que ele estava levando para a Venezuela? Lembra, é um tanqueiro vazio, é um petroleiro vazio. Não tinha petróleo. Saiu do Irã em direção à Venezuela. Não chegou a atracar na Venezuela porque foi interceptado antes, né? A Rússia despachou um submarino e um outro navio para escoltar o tanqueiro anteriormente conhecido como Bela 1 e agora renomeado Marinera com a bandeira russa, né? Ele está sendo perseguido pela guarda costeira americana no Atlântico e está no Atlântico Norte nesse momento, ainda não chegou em águas russas, por isso que os americanos pretendem fazer a interceptação agora, mas isso pode dar problema, né? O Ar Monitor coloca aqui que, olha só, eu acho que a Rússia está tentando mandar algumas armas bastante perigosas para a Venezuela e isso pode ser usado contra os Estados Unidos nas negociações pela Ucrânia. Os americanos perceberam isso e pararam um navio antes de chegar no porto e agora as relações entre Rússia e Estados Unidos ficaram meio estressadas nos bastidores, né? Isso faz sentido, é o que eu digo para vocês. Aconteceu mais ou menos na mesma época que o Putin mentiu sobre um ataque ucraniano na mansão dele lá. De repente a questão da mentira do Putin nem foi o que pegou para o Trump, foi o fato do petroleiro estar com alguma coisa estranha lá. Deve ter havido um motivo para os americanos fazerem essa perseguição ao Bela 1, né? E aqui, ó, e desde que o tanqueiro, né, o petroleiro Marinera, antigo Bela 1, se tornou um tópico preocupante, é bom reiterar que o navio não estava carregando petróleo.
Ele nunca chegou a atracar na Venezuela, ele veio do Irã, olha o mapa que ele saiu aqui, ele saiu do Irã, fez o caminho em direção à Venezuela, iria atracar na Venezuela, mas aí foi interceptado pelos americanos e agora está aqui no Atlântico Norte, aqui nessa região, né? É lógico, veja, isso aqui pode ser armas do Irã, pode ser drones iranianos e podem ser armas russas também enviadas a partir do Irã para justamente disfarçar a origem delas, né? Outros 5 petroleiros sancionados que estão envolvidos na exportação de petróleo da Venezuela estão agora se declarando russos também. E essa é a situação, tá? Os petroleiros estão achando que, se ligando à Rússia, vão estar se protegendo dos Estados Unidos. Na verdade, eles estão caindo num buraco negro. Por quê? Porque agora que eles se declararam russos, eles automaticamente estão sujeitos a sanções pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, embora eles não sejam tomados pela Marinha Americana, eles certamente vão poder ser usados em operações muito restritas daqui para frente. Então, não deixa de ser uma coisa positiva do ponto de vista da guerra global, esse movimento ali na Venezuela para a Ucrânia, né? É evidente que a administração Trump não está feliz com a história falsa dos russos sobre o ataque ucraniano na residência do Putin na última semana. Mas, de novo, isso é um ponto real. Eu acho que o Trump se sentiu enganado pelo Putin quando percebeu a informação, mas eu acho que tem mais do que isso. Eu acho que esses petroleiros que indicam a coisa real aqui, o problema real nessa história. O Pentágono assinou um acordo com a Lockheed Martin para triplicar a produção de mísseis Patriot ao longo dos próximos 7 anos. Acho que é uma coisa muito importante. Patriot vai ser muito necessário ainda nesta guerra e nas outras que vão vir, né? A produção vai subir de 600 para cerca de 2.000, focando no PAC-3, que é a variante usada pela Ucrânia contra mísseis russos. O Zelensky diz que continuam as negociações com o time do Trump, inclusive com o Jared Kushner e o Steve Witkoff, num caminho diplomático para parar a guerra, né? Eu acho que não vai ter nenhuma mudança tão rápido, mas à medida que o preço do petróleo for caindo, é possível sim que o Trump ou que o Putin se veja obrigado a aceitar uma negociação de paz, né? Os Estados Unidos deram aval à defesa multinacional da Ucrânia em caso de novo ataque russo, diz a agência, né? Está sendo negociado, a gente sabe aqui, ó. Aqui o Zelensky chegou lá em Cipros, depois se reuniu com o pessoal ali em Paris e coisa e tal. Eles estão apresentando justamente esse plano de defesa multinacional da Ucrânia. Vai haver tropas de vários países na Ucrânia para garantir que a Rússia não faça invasão novamente depois desse acordo, né? Lembra que o grande ponto da Ucrânia é evitar um Minsk de novo, né? Um novo acordo de Minsk, né? O acordo de Minsk foi assinado em 2015 e pressupunha uma fronteira onde estava a linha de frente na época e que a Rússia não iria invadir mais, não ia avançar mais na Ucrânia. O que acabou acontecendo? A Rússia invadiu em 2022, né? Então a Ucrânia quer, ok, a gente faz um acordo tipo Minsk, mas tem que ter proteção da Europa e dos Estados Unidos aqui na terra, na Ucrânia, para a Rússia se sentir suficientemente intimidada e não tentar besteira de novo. Vamos ver se dá certo. É o que eu falo para vocês. Eu acho pouco provável ainda um acordo nesses termos, mas principalmente porque a Rússia não vai aceitar. Mas à medida que o preço do petróleo for caindo, é possível que o Putin não tenha alternativa que não seja aceitar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.